temos aí basicamente 200 anos em que essa realidade ela é perseguida. E isso sempre vai ocorrer. Porque, na verdade, como nós sabemos muito bem, a vida em sociedade, a vida humana, ela está sempre exposta a diversos fatores que vão interagindo, ou quer seja no relacionamento interpessoal, quer seja no ambiente, no meio ambiente que nós estamos. Então, isso sempre vai ser uma verdade. E como nas relações de trabalho, nós estamos falando de algo que geralmente vai levar em conta pelo menos um terço do nosso dia, da nossa vida produtiva, então isso ganha um relevo muito grande. Não por acaso, como é do conhecimento de todos, mais recentemente, por conta de todos os diagnósticos de adoecimento de trabalhadores e que causam problemas e dificuldades dentro da atividade laboral, da atividade econômica, da atividade produtiva, o esforço da comunidade internacional, refletido aqui no Brasil também, de que essas ações com vistas a um ambiente de trabalho mais saudável sejam perseguidas, porque todos têm a ganhar com isso, não só trabalhadores, as trabalhadoras, mas os empregadores, aqueles que tomam o trabalho prestado por outro como necessidade, como um dos fatores de produção da sua atividade, seja ela qual for, o Estado, a sociedade, enfim, todos ganham com um ambiente de trabalho saudável. E por isso, então, esse tema para esse ano de 2025. Na primeira palestra, nós já tivemos a oportunidade de falar sobre o fato de que manter relações de trabalho saudáveis deve-se ter em vista cuidando da saúde física dos colaboradores. Isso envolvendo todos os aspectos relacionados com a tutela do ambiente de trabalho. Na nossa fala de hoje, nesse nosso encontro de hoje, nosso segundo encontro dentro dessa linha, analisando as questões de trabalho sobre todos os aspectos, nós vamos um pouco mais além do aspecto meramente físico, material, para analisar o ser humano na sua integralidade e, ao mesmo tempo, por coincidência, dentro de uma demanda normativa atual, presente e que certamente todos têm acompanhado. Eu vou compartilhar aqui com vocês o material preparado para esse momento que nós estaremos conversando, e material esse que estará, como sempre, à disposição de vocês dentro dos canais do Cindy Rochas. Então, como manter relações de trabalho saudáveis? Cuidando da saúde mental. E aí, quando se fala sobre esse aspecto de cuidar da saúde mental, é preciso ter em mente que situações como dessa figura, dessa ilustração, dessa foto, que mostra uma realidade muito própria de cada um de nós, que muitas vezes estamos nos nossos afazeres, sejam eles quais forem, quer seja um trabalho de cunho meramente administrativo, quer seja um trabalho de natureza produtiva, no setor de produção ou de apoio à produção, de prestação de serviço, ou seja, qual for a atividade produtiva em que estejamos envolvidos, eventualmente questões de natureza mental, elas vão nos afetar como seres humanos, na nossa integralidade. E foi exatamente em face dessa realidade que nós tivemos já, chamando atenção na nossa primeira palestra, o dispositivo da Constituição Federal, no artigo 7º, inciso 22, que desde 1988 preconiza como direito dos trabalhadores a redução dos riscos inerentes ao trabalho, isso por meio de normas de saúde, higiene e segurança, exatamente para que o ambiente de trabalho, como chamei a atenção, seja fonte de dignidade, de sustento e não fonte de adoecimento, de que as pessoas venham perder a sua vida. Só que esse pensamento, essa tutela, ela vai muito além da mera situação da efetiva prestação de serviço. Vejam que a própria Constituição Federal, como eu já destaquei antes aqui, quando ela fala sobre o Sistema Único de Saúde, que é algo próprio da configuração do Estado brasileiro, tem por outras atribuições
colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido do trabalho. Então, quando o Constituinte foi falar sobre o Sistema Único de Saúde, previu que ele vai ter como um dos pressupostos colaborar na proteção do meio ambiente e reconhece que na tutela do ambiente ou do meio ambiente está compreendido o meio ambiente de trabalho, dada a sua importância, o impacto do trabalho na vida das pessoas. E aí, por isso mesmo, quando a Lei 6.938 de 1981, que trata sobre as questões ambientais, define o que seja, o que se chama de meio ambiente, diz que ele é um conjunto de condições, leis, influências, interações de ordem física, química e biológica que vai permitir abrigar e reger a vida em todas as suas formas. Ou seja, é algo muito além do que normalmente nós imaginamos como sendo o meio ambiente. E por isso mesmo, envolvendo não só o que nós chamamos como o meio biótico, né, a biota, a natureza propriamente dita, também o meio antrópico, isso é, onde as pessoas interagem nas comunidades, nos microsistemas, incluindo o ambiente de trabalho, faz parte também dessa proteção. E é por isso que, como a gente procura sempre também destacar, quando a gente tem a oportunidade de compartilhar sobre essa tutela, o Constituinte, em 1988, ele foi muito feliz em tratar, na verdade, do ser humano sob todos os aspectos, na sua integralidade. Por isso, por exemplo, um dos principais aspectos ou princípios da ordem constitucional brasileira é o princípio da dignidade da pessoa humana, reconhecendo o ser humano na sua integralidade. E decorrente disso, o Código Civil, que é de 2002, na esteira das disposições da Constituição Federal, ele é diferente do que previa o Código Civil anterior, que era de 1916. Ele começa distinguindo, falando sobre direitos da personalidade, distinguindo entre pessoa natural de um lado e pessoa jurídica de outro. Isso porque no Código Civil de 16 e toda a legislação anterior ao Código Civil de 2002, havia uma distinção entre pessoa jurídica e pessoa física. Na verdade, inclusive, a legislação tributária, com base no Código Tributário, que é da década de 80, mais anterior à Constituição Federal de 1988, ainda distingue entre pessoa física e pessoa jurídica, tributação da pessoa jurídica e tributação da pessoa física. Mas a Constituição, o Código Civil, ele foi mais além, porque ele trata de pessoa natural, ao invés de chamar apenas de pessoa física. E essa é só uma troca de palavras, de termos? Não. Porque quando o legislador fala em pessoa natural, ao invés de pessoa física, ele está tendo em mente o que o Constituinte de 88 quis dizer, que o ser humano ele tem que ser analisado e protegido na sua integralidade. E o termo acepção pessoa física é algo que remete apenas ao que é físico, material, exteriorizado, palpável. E por isso mesmo, quando fala assim pessoa natural, aí você tem que tratar na integralidade que vai envolver tanto o aspecto material, físico, visível, palpável, quanto as questões de ordem interna, emocional, mental, sentimental, e por isso todo um regramento que, ao longo desses últimos anos, vem trazendo uma tutela muito mais aprofundada do que a gente tinha a legislação de anos atrás. Espelho dessa realidade, como todo mundo sabe, né? A norma regulamentadora ANR número 1, passando por um processo de revisão, assim como as demais normas regulamentadoras passam por processo de revisão, ela foi alterada no ano passado pela portaria 1419, inserindo nas suas exposições normas dentro do processo de gerenciamento de riscos, mudando a redação do item 1.5, que trata do programa de gerenciamento de riscos, dispositivos como esse
que eu compartilho com vocês, do material que vocês vão poder depois estar recebendo do Cindy Rochas, né? Um material que certamente vocês já vêm acompanhando, certamente já tiveram oportunidade de acompanhar outras palestras dentro dessa mesma temática, porque, como eu falei, esse é um tema que está na ordem do dia, né? Prevendo que esse gerenciamento de riscos deve abranger riscos decorrentes não só de agentes físicos, químicos, biológicos, de acidentes de trabalho e fatores ergonômicos, como já vinha sendo tratado e disposto na regulamentação, mas incluindo, como eu destaco em amarelo, fatores de riscos psicossociais relacionados ao trabalho. E é aí que as questões de tutela do ambiente de trabalho ganham um novo patamar em termos de normatização. Porque até então isso era algo que era tratado no âmbito mais da cultura organizacional, dos ditames dos dirigentes dos estabelecimentos, dependendo da sua cultura, dependendo da forma como foram criados, o estabelecimento do ambiente, a promoção das relações entre empregado e empregador, entre os empregados, entre si, colegas de trabalho, deles para com os seus superiores, para com os seus contratantes, os empregadores, para com terceiros, clientes, fornecedores. Então, na verdade, havia uma forma muito dissipada de relacionamentos, onde cada ambiente poderia ser considerado individualmente e esses aspectos mais de natureza psicossocial, eles acabavam sendo relegados a um segundo plano, desde que o aspecto formal, aparente, material, físico estivesse sendo observado e na proteção de normas de saúde e segurança do trabalho, se estivesse fazendo a proteção e o enquadramento e acompanhamento de riscos físicos, químicos, biológicos, os mais tradicionais, mais recentemente cuidados com fatores ergonômicos. Agora a gente vê um outro patamar. A necessidade de formalização de cuidados em relação aos chamados fatores de riscos psicossociais. Essa mesma norma, como vocês também já sabem, creio que já estejam acompanhando por óbvio, né? Ela prevê em outro subitem nessa mesma linha, também por redação dessa portaria 1419 do ano passado, de que o controle da saúde dos empregados, ele deve ser um processo preventivo, planejado, sistemático e continuado. Então vejam que nós estamos saindo agora de uma realidade que era basicamente uma questão cultural, organizacional de uma determinada atividade empresarial. Geralmente, atividades de grande porte já tinham alguma estrutura nessa linha, dada a especialização, dados os investimentos, os recursos em atividades de grande porte, o ambiente concorrencial ao qual elas estão estabelecidas, culturas que vêm eventualmente de estabelecimentos de fora do país, geralmente de matrizes, sucursais, relacionamentos com empresas de outros estabelecimentos, mas agora isso ganha uma generalização para todo o território nacional e qualquer atividade que mantenha empregado. E dessa forma, um processo muito mais amplo, né? Obviamente que, como novidade, isso sempre cria uma série de problemas, principalmente em se tratando das micro e pequenas empresas, e as pequenas empresas, principalmente no nosso país, são aquelas que mais empregam, a quantidade maior de atividades registradas são micro e pequenas empresas, e, por óbvio, seriam as mais impactadas dentro dessas mudanças que estão sendo preconizadas de reestruturação do controle do ambiente de trabalho, de gerenciamento dos riscos ambientais, ou do programa de gerenciamento de riscos, como até aqui então havia previsto. E, ó, por conta disso tudo, todo um trabalho de discussão que, por mais que a portaria do ano passado tenha previsto um prazo de implantação que seria agora em maio de 2025, obviamente que um trabalho de convencimento das autoridades, né, principalmente por parte da sociedade e dos representantes de empregadores,
de que era preciso um prazo maior, principalmente para que as micro e pequenas empresas pudessem se estruturar em relação a essa realidade, o que também é uma realidade para o setor de rochas ornamentais, que, como nós sabemos, trata de uma mineração de pequeno porte, quer seja depois voltada para atividades de beneficiamento, para indústria de construção civil, de rochas ornamentais, quer seja essa mineração voltada para outro tipo de indústria, como, por exemplo, é o caso das moageiras. Independente disso, é uma mineração de pequeno porte e, por isso mesmo, a gente pode falar que a maioria esmagadora de estabelecimentos empresariais do setor de roças ornamentais, e não só no estado do Espírito Santo, no Brasil e no mundo, são empresas de pequeno, médio porte e algumas de grande porte. Então, por isso mesmo, a necessidade de ter um prazo maior de adaptação e de preparação para a vigência desse novo contexto normativo. Né? E aí, então, a notícia que era esperada, divulgada na semana passada, exemplo dessa postagem da Confederação Nacional da Indústria, CNI, no seu periódico Conexão do Trabalho, foi adiado o início da exigência legal na NR1 sobre riscos psicossociais relacionados ao trabalho no PGR da NR1. Né? Então, com isso, como nós sabemos, foi publicada a portaria 765 em 15 de maio agora, prorrogando para 25 de maio do ano que vem, 2026, o pleno efetivo, o pleno início de vigência desse item 1.5, que trata do gerenciamento de riscos, na nova redação dada o ano passado. Obviamente que isso deve levar não a uma acomodação, mas à percepção de que ações devem ser feitas. E por isso mesmo, ainda que a gente tivesse já programado essa temática desde o ano passado, obviamente que já acompanhando toda essa previsão e modificação da norma o ano passado, como foi publicada, e a sua vigência programada para este ano, mas sabendo de que ações precisam ser feitas e como isso ser feito. E o meu objetivo aqui ainda que a gente adentre a questões que envolvem práticas higienistas e que eu creio, certamente você já teve oportunidade de participar de eventos, palestras e outras questões dentro dessa temática, já se inteirando um pouco mais sobre isso. O meu propósito maior aqui é chamar atenção para as questões no plano jurídico. E por isso mesmo, no primeiro momento, essa prorrogação de vigência, ela é um alívio momentâneo, mas não pode levar ao relaxamento, mas muito pelo contrário, há um planejamento das ações que devam ser feitas para que depois, quando a fiscalização efetivamente começar, ainda que haja um processo de orientação, de educação, de explicação, antes de haver efetivamente punição, isso já possa estar incorporado à realidade empresarial. Agora, o que são efetivamente esses riscos psicossociais? Eles estão, na verdade, relacionados à organização do trabalho, às interações interpessoais no ambiente de trabalho, no ambiente laboral, e por isso mesmo, fatores como metas excessivas, jornadas extensas, ausência de suporte sobre todos os aspectos, não só suporte em relação à execução das tarefas, mas suporte também emocional, suporte para a pessoa na sua integralidade, nos seus relacionamentos interpessoais, problemas como assédio no ambiente de trabalho, principalmente de assédio moral, mas também assédio sexual. Nós já temos falado, inclusive, sobre questões que foram muito reprisadas, né, de 2 anos para cá no Brasil em relação ao assédio eleitoral, enfim, tudo isso que pode levar a um ambiente que prejudique o aspecto mental dos colaboradores, né, causando conflitos interpessoais, situações de falta de autonomia em relação à execução do trabalho. Tudo isso leva a uma situação de estresse, ansiedade, depressão e outros problemas na saúde mental. Porque uma coisa nós não podemos ignorar: tudo começa no plano mental. O ser humano, dada a sua complexidade,
Ainda que muitas vezes a gente só perceba o exteriorizado, as ações, na verdade as coisas começam muito antes, elas começam na mente. Então, se nós temos efetivamente um trabalho ou algo, uma preocupação voltada para o que ocupe a nossa mente, isso vai estar exteriorizado nas nossas falas, nas nossas manifestações, dos nossos relacionamentos, nas nossas ações. E isso é verdade no ambiente de trabalho. E, obviamente, que nós não podemos ignorar jamais que cada um de nós tem as suas interações. Então, eventualmente, situações que desembocam no ambiente de trabalho, muitas vezes são situações que já começaram antes, que vêm, eventualmente, de noites mal dormidas, de relacionamentos familiares que estão com problemas de saúde que são muito mais complexos do que um mero atestado possa representar e reconhecer. E é por isso que agora a gente dá um passo além em toda essa realidade. Vejam que, diante dessa situação, nós já temos algumas ações que já vão desembocando nos tribunais, em ações, em custos para as empresas. Por exemplo, trago aqui algumas notícias veiculadas recentemente. Uma delas, por exemplo, fala que o Tribunal Superior do Trabalho mandou uma empresa, obviamente mandou, dentro de uma decisão judicial, determinou que a empresa crie um programa de vigilância epidemiológica. Então, dentro de uma ação, no caso, foi uma ação civil pública movida pelo Ministério do Trabalho, Ministério Público do Trabalho, que, em face de irregularidades nos programas, nas normas de segurança do trabalho daquela empresa, detectou, identificou um número muito grande de adoecimentos, um número grande de acidentes de trabalho, doenças ocupacionais, e por isso, então, além de tudo que estava sendo investigado ali, no julgamento em grau de recurso no Tribunal Superior do Trabalho, o Judiciário Trabalhista entendeu que a empresa deveria criar um programa de vigilância epidemiológica. Obviamente que a gente está falando de uma situação bastante extremada, mas não é algo que está muito divorciado do dia a dia de cada empresa. Porque, por menor que seja o estabelecimento, tendo pessoas que estão ali trabalhando, prestando serviço, são seres humanos e pessoas que têm também as suas dificuldades, os seus problemas, os seus relacionamentos, e isso também vai impactar o ambiente de trabalho, ou para o bem ou para o mal. Então, por isso mesmo, à medida em que nós conseguimos identificar situações que possam gerar um ambiente de trabalho de estresse, de ansiedade, depressão, ou outras situações, como situações de assédio, situações que não consideram a pessoa como um ser humano, mas como alguém que está ali para desempenhar uma tarefa e que deve desempenhá-la, custe o que custar, nós teremos consequências. Então, é isso que tem que ser percebido, porque à medida em que esse ambiente de trabalho é melhor, essas colocações feitas, elas se traduzem num ambiente melhor, isso vai repercutir na produtividade, nos relacionamentos, vai repercutir no resultado. A outra notícia, também nessa mesma linha, o Tribunal Superior do Trabalho também anulou a dispensa de um gerente com burnout e determinou a reintegração. Obviamente que a gente está falando de uma situação extremada também, porque numa situação de burnout, a gente tem uma situação de tal afetação mental da pessoa que ela entra numa situação profunda de desconexão em relação a tudo aquilo que ela está passando. E isso pode trazer consequências graves, e tem trazido consequências graves. Obviamente que a gente entende que um empregador ele não pode ser efetivamente responsabilizado por todas as coisas, por óbvio, mas é o reconhecimento de que o ambiente de trabalho ele é um ambiente total e que o ser humano, qualquer que seja, ele tem que ser tratado na sua integralidade também, para que todos possamos desempenhar bem as nossas tarefas. E por isso mesmo, uma última notícia que eu compartilho com vocês, daqui do nosso estado, né, publicada inclusive no jornal A Gazeta recentemente, empresas do Espírito Santo já monitoram a saúde mental dos seus funcionários. E a matéria destaca várias medidas.
uma grande empresa daqui do estado, por exemplo, pela sua estrutura maior, ela mantém um canal numa linha de 0800 de telefonia, aonde é possível um acompanhamento constante por psicólogos, por pessoas que venham atender os colaboradores daquela empresa nas várias situações, quer sejam fruto do ambiente de trabalho, quer não sejam. Outras já têm outras ações que não demandam muitos recursos. Por exemplo, uma outra dessas empresas que a matéria destaca, ela estimula grupos de empregados para fazer caminhadas, corridas de rua, eventos que acabam levando não só a uma saúde física, mas especialmente a uma saúde mental de todos os seus colaboradores. Então, o que a gente percebe, inclusive essas matérias todas mostram, é que não precisa só de muitas ações que precisam, que demandam muitos recursos, ações complexas, mas pequenas ações, pequenos gestos também podem, são importantes e fazem parte dessa preocupação normativa agora de controle, de acompanhamento dos riscos psicossociais no ambiente de trabalho para que o ambiente de trabalho seja saudável. Isso começa de pequenos gestos, pequenas ações, demandam quase que recurso nenhum, desde que haja respeito, desde que haja uma forma controlada, né, no ambiente de trabalho para as pessoas se relacionarem, a compreensão das atribuições de cada um, das responsabilidades de cada um, a compreensão em relação às limitações de cada um, às dificuldades de cada um. Não significa que o empregador deva necessariamente, então, tratar os colaboradores como pessoas que precisam de assistência constante, como crianças. Absolutamente não. Todos são adultos, são pessoas responsáveis, mas também são pessoas, são seres humanos, que precisam ser tratados também com a mesma dignidade com a qual o empregador quer ser tratado. Quando você tem um ambiente assim, de respeito, isso já é um passo muito grande para que essas ações de acompanhamento de fatores psicossociais apresentem um ambiente saudável e redunde efetivamente naquilo que a lei procura fazer. Quero trazer para vocês uma outra situação que também vem nessa mesma linha. Vejam que recentemente foi divulgado, por exemplo, uma pesquisa feita dentro do âmbito da Universidade de Virgínia, da Virginia Tech University, nos Estados Unidos, e o professor William Baker foi um dos coautores desse estudo, onde ele diz, como nessa figura que eu transcrevi, de que a urgência em responder mensagens de trabalho, até mesmo no horário de descanso, pode destruir a longo prazo a saúde mental. Esse estudo vem falando sobre um procedimento, uma prática que muitas vezes ocorre não só lá nos Estados Unidos, cerca de 400 pessoas foram entrevistadas e mais os seus familiares, mas ocorre também no Brasil, no mundo inteiro, em qualquer lugar. É o fato de que, com a tecnologia, nós estamos sempre em interação uns com os outros, quer seja através de mensagens eletrônicas, por e-mails, quer seja através de redes sociais, aplicativos de mensagens. Nós temos a oportunidade de ter troca de mensagens a qualquer momento, a qualquer hora. E isso também é causa constante de adoecimento mental. A pesquisa feita nessa Universidade de Virgínia, ela mostra, por exemplo, que o fato de que no fim de semana, num feriado, o colaborador possa acompanhar a sua caixa de mensagens de correio eletrônico para saber se chegou uma mensagem da empresa que ele precise responder, um e-mail que ele precise retornar, isso já cria um estado de atenção, de sobreaviso, de prontidão, que, mesmo não se traduzindo em realidade, afeta relacionamentos. As pessoas, então, na verdade, hoje precisam, mais do que nunca, de direito à desconexão. Ou seja, haver uma forma clara, evidenciada, de que não há demanda por atenção dos colaboradores fora do ambiente de trabalho, além daquilo que seja próprio da sua atribuição. Obviamente que cada atribuição ela vai ter as suas particularidades.
nós temos algumas atividades de gestão que, por óbvio, vão demandar uma ação e uma atenção mais constante, e não só quando o colaborador está no estabelecimento do empregador. É o caso, por exemplo, que a legislação já prevê há muito tempo tarefas, funções que são próprias de situações de confiança do empregador, que são situações que têm um poder de gestão maior. E por isso mesmo, como a CLT já prevê, também tem uma remuneração superior em relação àqueles que são acompanhados, detêm poder de gestão e também, por isso mesmo, não estão sujeitos aos sistemas de jornada de trabalho como os demais empregados. E aí, óbvio que, em havendo alguma demanda fora do horário de expediente, eventualmente possam ser acionados. Mas isso não significa que possa ser generalizada essa prática. Então, nós temos uma série de questões hoje em dia, principalmente com o uso da tecnologia, dentro da modernidade, envolvendo tanto aspectos do trabalho, como o trabalho é feito, as demandas que são necessárias, como a própria sociedade que a gente vive hoje em dia, com a velocidade da informação, acesso à informação constante, deve haver necessariamente uma preocupação por parte do empregador em não só ter aquelas cautelas tradicionais de ter um contrato de trabalho por escrito, prevendo o cargo, as funções, para que não haja demandas judiciais por desvio de função, por acúmulo de função, remuneração correta diante da legislação e diante do que foi contratado, a execução do trabalho cumprindo as atribuições do colaborador e, ao mesmo tempo, o empregador exercendo o poder de vigilância, de forma que, se houver desvio de conduta por parte do colaborador, o empregador exerça o seu poder disciplinar, aplicando advertências verbais por escrito, eventual suspensão do contrato de trabalho, e se ocorrer faltas graves que justifiquem até o rompimento do contrato de trabalho por justa causa, nos termos da lei. Isso tudo é o tradicional. O que agora nós estamos dentro da realidade brasileira e mundial é indo um passo além, reconhecendo que, na verdade, o ser humano é muito mais do que a gente vem tratando até aqui nessas relações de trabalho, relações meramente formais. Nós deveremos ir muito mais além. A realidade já está levando a isso também. Hoje, por exemplo, nós já temos muita gente prestando serviço fora do estabelecimento empregador, quando a atividade permite. Nós temos, inclusive, países que já estão concedendo visto de permanência para trabalhadores que são chamados nômades digitais. Não tem um lugar só em que ele pode prestar serviço. Obviamente que, por exemplo, na área da indústria, isso é muito mais difícil, mas mesmo assim, através da tecnologia, nós conseguimos fazer realidades como essa desse trabalho da Virgínia, por exemplo, em que podemos acionar ou ser acionados em relação a problemas do trabalho a qualquer hora, quer seja no feriado, quer seja no final de semana, e isso vai acabar impactando a nossa saúde mental, a nossa percepção de demandas do trabalho. E aí então vem a pergunta: o que fazer? Bom, em relação a isso, nós temos algumas ações recomendadas. Eu gostaria de compartilhar com vocês o que seriam 5 eixos básicos, porque aí a nossa preocupação aqui hoje seria, comigo, seria o aspecto jurídico dessa demanda e dessas exigências, não é? Porque, por óbvio, nós temos aí implicações, primeiro, no plano jurídico em relação às questões do contrato individual de trabalho, que podem eventualmente levar a, estando um trabalho incorretamente constituído, organizado e que leve a um problema de um adoecimento mental, fatores de estresse, fatores de depressão, ansiedade e a doenças que já são reconhecidas hoje pela Organização Mundial da Saúde e que são as maiores fontes de afastamento dos trabalhadores do bem de trabalho, de ausências no trabalho, nós temos então a necessidade de compreender o que deve ser feito para que o ambiente de trabalho seja saudável no plano individual, no plano coletivo, no plano administrativo, porque a fiscalização, se antes ela se atinha aos fatores tradicionais, físicos, químicos, biológicos, ergonômicos,
a questão de acidente de trabalho, doença ocupacional. Agora elas vão observar a raiz do problema, que muitas vezes desemboca nesses outros aspectos, mas começa no plano mental. Então, os fatores psicossociais, a questão administrativa vai ser acompanhada. E também, por óbvio, no plano jurídico, porque mais do que nunca, processos judiciais como esses que a gente tem destacado vão existindo e podem aumentar, levando a indenizações, levando a ações como essa que nós vimos no Tribunal Superior do Trabalho numa decisão, determinando que a empresa faça acompanhamento de vigilância epidemiológica dentro da empresa. Então, veja que existem situações que podem desembocar, sim, no plano jurídico daqui para frente. Então, esse eixo, ou esses 5 pontos e 5 eixos que eu quero destacar, o primeiro deles, eu estou resumindo, chamando de promover a ergonomia e a saúde mental. Ou seja, promoção. A promoção significa, então, atitudes para que seja feita através de inúmeras questões que vão promover não só a ergonomia, que vai tratar da organização, da disposição dos ambientes de trabalho, quer seja posturas, quer seja máquinas, equipamentos, enfim, um aspecto da ergonomia num sentido muito mais amplo do que só no sentido estrito de adotar posturas, né? Mas no sentido amplo de reconhecer os vários ambientes de trabalho, as interações, mas principalmente no aspecto da saúde mental. E isso através de inúmeras ações. O segundo eixo, então, incentivando autocuidado com atividades físicas e hábitos saudáveis. Esse incentivo ao autocuidado, cuidados que os próprios trabalhadores têm consigo mesmo, através de atividades físicas e hábitos saudáveis, isso pode ser feito de diversas formas, através de diversos meios. Eu citei, por exemplo, aí a situação de uma das empresas aqui do estado que cria ou incentiva grupos de trabalhadores para poder fazer, eventualmente, ginástica laboral ou fora do ambiente de trabalho, caminhadas em lugares culturais, históricos ou lugares turísticos, corridas de rua, um hábito muito próprio hoje em dia e que vem sendo cada vez mais acatado por diversos setores da sociedade, inclusive com milhares de pessoas participando de eventos assim, e que geralmente basta apenas uma organização, alguém ali se articulando para juntar trabalhadores que tenham esse interesse, eventualmente dando algum tipo de suporte para os que queiram fazer um grupo de corrida, por exemplo, né? Hábitos saudáveis em relação à orientação de hábitos para alimentação, em relação à ingestão de líquidos, e outras questões que muitas vezes também envolvem o combate a maus hábitos, né, em relação a, por exemplo, fumo, bebida alcoólica e outras situações que, infelizmente, também são uma realidade, né? A sociedade, fruto desse ambiente que não é saudável, a gente vê situações envolvendo drogas, envolvendo tantos outros meios como um subterfúgio, como uma fuga da realidade que as pessoas estão vivendo. Então, na verdade, você promovendo o contrário, você desconecta dessa situação que leva à morte, adoecimento e que é um verdadeiro câncer na sociedade hoje em dia, principalmente o recurso às drogas. Não é verdade? Terceiro eixo, realizar palestras e um acompanhamento constante. Então, veja que quando se fala em realizar palestras, a gente está falando sobre eventos, palestras, seminários, coisas que são possíveis até em momentos, até quase que de um intervalo, um lazer, por ocasião, por exemplo, de uma festividade, empresas que organizam Semana Interna de Prevenção de Acidentes, CIPAT, trazer também palestras com vistas à saúde mental, pessoas de fora, de repente, falando sobre algo envolvendo esses cuidados, essa tutela, vai ser importante, às vezes dicas de alimentação,
orientação para exercícios físicos matinais, que envolvem, por exemplo, posturas, alongamento, que vão trazer uma disposição maior da pessoa para o seu dia a dia de trabalho. Também, quando se fala em acompanhamento constante, isso envolve uma sistematização, como a norma da NR1, no item 1.5, preconiza. Ou seja, daqui para frente, essas ações vão ter que ser evidenciadas. Como eu vou fazer isso? Eu vou ter que registrar isso tudo. Então, eu começo a registrar, a documentar ações, por exemplo, placas, cartazes, comunicados, frases que são colocadas de repente no contra-cheque, cartazes em locais de circulação, de acesso, em refeitórios, em instalações sanitárias, mostrando como nós devemos estar sempre nos relacionando bem, respeitando um ao outro, sendo cordiais um com o outro. Isso tudo incentiva essa cultura e são meios que a empresa pode usar para documentar, registrar e depois provar que ela vai acompanhando e mantendo ações para ter, então, esses fatores psicossociais sob controle. 4, oferecer benefícios em ambiente que melhora a qualidade de vida. E, obviamente que quando se fala em benefícios, a gente está falando de situações que alguns decorrem da voluntariedade, outros decorrem da normatização ou da lei. Então, por exemplo, nós temos empresas do setor de rochas que oferecem uma série de benefícios para os seus colaboradores, além do que a lei ou a norma coletiva preconiza, né? Temos empresas que oferecem, por exemplo, plano de saúde, que não é obrigatório nem na lei, nem na convenção coletiva, outros benefícios, eventualmente em épocas como casamento dos colaboradores, né? Então oferece também esse acompanhamento, um benefício para aquela situação, benefícios relacionados com o momento da maternidade, da paternidade, né? Outros já decorrem da norma coletiva, mas podem ser bem trabalhados. Por exemplo, um benefício relacionado com estímulo à educação, como um auxílio educação para que haja recursos para o trabalhador, para a trabalhadora prover para si, para os seus dependentes em relação ao início do período letivo, e isso ser estimulado, isso ser orientado, ser acompanhado e até incrementado, e a empresa documentar isso, mostrando que concede esses benefícios para uma melhor qualidade de vida dos colaboradores e dos seus familiares, um ambiente que melhore a qualidade de vida como um todo, e isso vai envolver tanto a postura do ambiente, a alimentação do trabalhador no ambiente de trabalho, relacionamentos. E aqui eu me reporto a falas de o ano passado, quando falei, por exemplo, sobre as questões do assédio. A norma já exige, por exemplo, né, dentro da NR5, quando fala da CIPA agora, que também tem por objetivo acompanhar situações de assédio, as empresas têm que ter efetivamente formas de acompanhamento dessa situação. E por isso, o quinto e último ponto desse eixo das 5 ações, né, disponibilizar canais de manifestação dos colaboradores. Ou seja, a empresa deve ter como evidenciar, como demonstrar, inclusive a partir do ano que vem, para uma fiscalização na plena vigência dessa disposição do item 1.5 da NR1 em relação aos riscos, aos fatores de riscos psicossociais, de que ela mantém, disponibiliza esses canais de manifestação, de comunicação, para a empregada reportar problemas, quer sejam problemas pessoais, para um acolhimento, para uma orientação, para conhecimento de alguma realidade, eventualmente até que o empregador não possa fazer nada, mas pelo menos acolher e compreender e saber o que está acontecendo com aquela pessoa, né? Situações de assédio que sejam reportadas e sejam investigadas e sejam depois informadas todas as ações que foram feitas de forma transparente, como a lei exige, e outras ações que cada estabelecimento, dentro da sua cultura e dentro da sua possibilidade econômica, possa fazer. Então, veja que a lei ela não está exigindo nada de forma padronizado, de forma que envolva custo muito alto, mas, na verdade, ações que podem ter, inclusive, um custo muito baixo, mas que devem ser sistematizadas
E o empregador agora ele deve ter que registrar essas ações para evidenciar o cuidado com o ambiente de trabalho. E então, por isso, a gente pode concluir nessa parte primeira expositiva, né, de que cuidando da saúde mental para manter relações de trabalho saudáveis, citando a fala de um rei extremamente sábio, que já existiu, conforme registrado nas Escrituras Sagradas, o rei Salomão, que no seu livro Provérbios escreveu que a alegria faz bem à saúde, estar sempre triste é morrer aos poucos. Então, está falando desse aspecto mental. Tá certo? Então vejam que essas questões que envolvem aspectos mentais, elas precisam ser muito bem consideradas, elas precisam ser avaliadas, e nós temos hoje em dia uma realidade muito premente que leva necessariamente ao cuidado que todos nós devemos ter. Obviamente que cada um vai ter uma forma de atitude, mas dentro da sua realidade, ver o que é possível ser feito, tá certo? Então, gente, eu espero ter podido contribuir com vocês em relação a esse momento, em relação a essas exposições, e como a gente sempre faz, a gente sempre, ao final dessa primeira parte, que é expositiva, a gente abre a possibilidade de perguntas, de manifestações, para que a gente possa interagir com vocês. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma manifestação em relação a esse tema, podem, se quiser, abrir o áudio, abrir câmera se quiser usar o chat também, podem ficar à vontade e dentro das nossas condições a gente vai procurar esclarecer o que for necessário. Então, sobre essa parte da nossa abordagem de hoje, dessa nossa palestra, desse tema. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, algum ponto que gostaria de ter algum esclarecimento específico aqui no chat? Em princípio, parece que não há nenhuma manifestação. Sim, a palestra ela vai ficar gravada, o sindicato ele mantém esses eventos, né, inclusive com os materiais que eu apresento, que vocês podem baixar depois também, então isso tudo vai estar à disposição de vocês. E também, sempre que precisar, eu também estarei à disposição de vocês, por e-mail, ou os outros canais de comunicação. Nós disponibilizamos também a possibilidade de um atendimento personalizado por meio de um agendamento prévio com o Cindy Rochas, feito por videochamada às sextas-feiras. Então, se tiver necessidade também, dessa forma, nós estamos à disposição de vocês. Alguma outra pergunta, gente? Algum outro assunto que vocês gostariam de colocar também, além desses que nós tratamos agora? Aproveito, né? Não sei se alguém iria perguntar, mas para informar a respeito à negociação coletiva de trabalho, né? Nós estamos aí dentro de um processo de negociação coletiva, a categoria tem como database o mês de maio, como todos já sabem. Tivemos uma segunda assembleia do Cindy Rochas há alguns dias atrás, onde foi passada a informação para todos os presentes do andamento da negociação, porque nós chegamos a um impasse, os sindicatos dos trabalhadores, que era um percentual de reajuste salarial bem acima do índice da inflação, e a inflação ela está num nível bem abaixo, fechou em 5,32%, não é? Então, em relação ao índice que o Sindicato dos Trabalhadores apresentou, ficou uma distância muito grande, né? Para cerca de 8%, 10%, é muito alto. O nível inicial, então, que era 12%, mais distante ainda. Então, com isso, nós chegamos a um impasse, esse impasse foi estabelecido e o Sindicato dos Trabalhadores requereu a mediação pelo Ministério Público do Trabalho. Então, nós estamos aguardando a designação de audiência de mediação com o Ministério Público do Trabalho. A nossa expectativa é de que nas próximas semanas essa audiência de mediação ocorra, e aí então
Se houver uma proposta vinda dessa audiência de mediação, a partir da mediação do Ministério Público do Trabalho, o Cid Rochas vai dar conhecimento a todos. Até lá, fechando o mês de maio, se não for possível definir, algumas empresas estão fazendo adiantamentos, né, daquilo que possa ser concedido para maio, e a gente então sempre pede que todos estejam acompanhando as notícias e procurando o Cid Rochas para ter orientação em relação ao que fazer em cada caso concreto. Nós ficamos um pouco mais tranquilos, porque é um aditivo à convenção coletiva. A convenção coletiva ainda está em vigor, vai até abril do ano que vem, então não há nenhuma solução de continuidade em relação às normas. Tá bom? Então, essa é uma informação que eu acho era importante ter passado. A Maria Carolina coloca, elogiando, né? Muito obrigado, né, Maria Carolina, e dizendo da atuação dos psicólogos dentro da empresa, se ela se torna obrigatória ou opcional. Ela é opcional, a lei em momento nenhum obriga as empresas a contratarem prestadores de serviço, quaisquer que sejam eles, nem mesmo psicólogos, tá, Maria Carolina? Mas aí cada empregador, dentro da sua realidade, é que vai ver se procura uma ajuda especializada para alguma ação especializada, e aí, se for o caso, vai recorrer a alguém nessa área, mas a lei não obriga ninguém a contratar nenhum tipo de prestador de serviço especializado. E como a gente chamou a atenção, existem pequenas ações que já vão provar o acompanhamento, a implementação dessas normas. A implementação do PGR ela já vai demandar um cuidado maior, como as empresas já sabem. Então, é a partir daí que vai ver ações que precisam ser feitas e se vai precisar da ajuda de mais alguém ou não, mas a lei não obriga, tá bom? Gente, com isso, então, nós chegamos a uma hora aí do nosso tempo, tá bom? Também a Sandra pergunta sobre qual seria um percentual seguro para adiantar no mês de maio, né, até que se conclua a negociação coletiva. Obviamente que a gente tem um balizamento em relação ao percentual da inflação do período, né? Então, dentro dessa faixa de 5,3% que foi acumulado da inflação do período, a empresa fica à vontade para ver um pouco menos, um pouquinho mais, dentro daquilo que ela puder, como sendo um parâmetro em relação à inflação acumulada do período, tá bom? E qualquer outra dúvida, a gente manda mensagem para mim, eu vou esclarecer para vocês e vou ajudá-los a tomar a melhor decisão. Ok? Tranquilo então, Sandra? Explicar direitinho e para você e para todos os demais. Se não tivermos nenhuma outra pergunta, nenhum outro questionamento, agora a gente já passaria aí para a parte final com o Jean, que nos acompanha pelo Cindy Rochas, certamente para fazer o registro desse nosso momento. Não é isso, Jean? É isso mesmo, doutor Henrique. Eu aproveito para informar também que a palestra ficará salva, né, no YouTube do Cid Rochas, disponibilizada no site também, e os slides também no site. Vamos esperar o pessoal ligar as câmeras. Então, gente, quem puder aí abrir a câmera para fazer o registro, porque aí a gente documenta também essa ação, né? Tudo isso faz parte desses processos de capacitação, de atualização, né? Então, fiquem à vontade aí para abrir as câmeras para a gente registrar esse momento. Bem, 3, 2, 1 e... Deixa eu ver se alguém piscou. Tudo certo. Valeu, gente. Uma boa tarde para todos, um bom trabalho, que Deus abençoe a todos. Estou à disposição de cada um de vocês, viu? Um abraço, até a próxima.